Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Que bom estar contigo para levar as informações e os destaques daquilo que é importante para o seu negócio. E hoje vou trazer algumas informações importantes para o produtor de grãos, de suínos, de carne bovina. E vou falar, por exemplo, com Ricardo Santin, ele que é vice-presidente da BPA e a Associação Brasileira dos Produtores de Proteína Animal, acredita o seguinte: que realmente esse é um ano muito especial para elevar as exportações de carne suína para a China. Já falo disso. Você vai ver também que a produção de cafés especiais pode garantir uma melhor rentabilidade ao produtor. Outro destaque vem da agência AG Rural, que afirma que a colheita de soja no Brasil alcançou 67% no último final de semana. E você vai ter uma mesa redonda aqui, especialíssima, na qual eu vou receber o Lorival Lucena, ele que é médico veterinário do Pecuária BR, e também a Geu Silveira, da ANCP. Vamos falar sobre a produção de animais de qualidade para gerar resultados, carne de extrema qualidade, produtos diferenciados que você acompanha a partir de agora. Já que eu estava falando de carne, já vou começar falando a respeito desse destaque que eu estou trazendo desde a última semana. Na última quinta-feira, eu destacava aqui um levantamento do Rabobank, lá na China, que apontava para a seguinte questão: neste ano de 2019, os chineses vão ter que dobrar, multiplicar por 2 a sua importação de carne suína. Por quê? Por conta da peste suína africana que alcançou o país. Os dados oficiais, e que não são nada confiáveis, deve ser muito maior do que isso, apontavam até a sexta-feira passada para 113 focos em todo o país. Faz com que se tenha milhares de abates, 20% do rebanho chinês sendo abatido. Um rebanho que é estimado aí numa porcentagem extremamente elevada. E aí você tem a seguinte questão: a China vai ter que dobrar a importação. Com isso, 2019 pode fazer com que os chineses cheguem a 2 milhões de toneladas de carne suína sendo comprada neste ano. E aí que o Brasil entra nessa história. Para falar sobre este assunto, nós conversamos com Ricardo Santin, ele que é vice-presidente da BPA e falou a respeito do assunto. Amigos do canal do Boi, esta crise de abastecimento que vai ser gerada pela peste suína africana, que hoje está graçando nos países da Ásia e principalmente na China, ela infelizmente para os chineses vai causar uma falta de produto para consumo. E o Brasil é um dos grandes fornecedores de carne suína para a China e terá sim uma oportunidade de aumento de vendas e de qualificação dessas vendas através de melhoria de preços e rentabilidade. Não há volume suficiente no mundo para suprir a necessidade da China neste ano de 2019, provavelmente também em 2020, que se fala de mais de 5 milhões de toneladas. Estados Unidos, Europa, Brasil e Canadá, que são os 4 maiores exportadores do mundo, terão que aumentar as suas exportações, aumentando o peso de seus plantéis, aumentando o volume que vai ser vendido e também, com certeza, tendo preços melhores. Isso vai gerar uma oportunidade para nós. Infelizmente, para a China e para os outros países da Ásia, vão precisar substituir as suas proteínas de carne suína também por outras proteínas como carne bovina, frango e peixe. E nesse ponto, o Brasil está pronto para auxiliar a segurança alimentar desses países que estão envolvidos nessa peste, infelizmente. E aí, claro, isso vai ser uma oportunidade para os nossos produtores, para a nossa indústria, e o Brasil saberá colaborar com a segurança alimentar desses países quando chamado. Para o Ricardo Santin, vice-presidente da BPA, boas perspectivas. Na última semana, na quinta-feira, eu trouxe o editorial do Agricultura BR, no qual falava a respeito dessa janela. Essa é uma questão lógica, né? Há uma janela de oportunidade para a exportação de carne suína do Brasil. Só que há outras. Primeiro, se isso de fato acontecer, e a expectativa é que ocorra mesmo, se tem um consumo maior de milho e também de soja no país, para conseguir engordar esses animais. Não para por aí não, porque a China provavelmente não tem como você suprir uma demanda como é a da China por carne suína. Então você vai ter que comprar outras proteínas, mais baratas e mais carnes. Mais baratas como a carne de frango, e aí pode beneficiar o Brasil também.
e mais caras, como a carne bovina, e pode beneficiar muito o Brasil também. É por isso que na última semana eu destacava que o Ministério da Agricultura agora trabalha, a ministra Tereza Cristina e sua equipe trabalha para aumentar o número de habilitações de plantas frigoríficas no Brasil. Fala agora sobre soja e principalmente sobre a colheita da oleaginosa no Brasil. De acordo com a agência AG Rural, até o último final de semana, chegou a 67% a área que foi colhida no país. Representa um avanço de 4 pontos percentuais em relação ao que acontecia uma semana antes, o que significa que choveu e aí deu uma atrapalhada nos trabalhos de campo. Vamos acompanhar no gráfico como é que vem a situação de colheita da soja no país. É o que a Agricultura BR destaca agora. Você vê aqui alcançando 67%, 2 pontos percentuais mais acelerado do que na mesma época do ano passado. Você vê que essa aceleração, essa vantagem do ano de 2019 vem caindo semana a semana. A média dos últimos 5 anos é de 63%, portanto, aqui você tem um desenho lógico do que vai acontecendo com a colheita da soja no país. 67% vem a colheita deste ano. O estado do Mato Grosso praticamente concluiu a colheita da soja. Os órgãos estaduais lá no Mato Grosso dizem que acabou, inclusive no caso do milho, que acabou também o plantio do milho de segunda safra. A AG Rural afirma que chegou a 99%. Você tem aqui os números mostrando o que vai acontecendo com a colheita da soja, os estados mais adiantados. Mato Grosso é o mais adiantado, praticamente concluso ou concluso em 99%. Goiás, 92%. E Paraná, 72%, assim vem os negócios ou o avanço da colheita lá nos estados do Mato Grosso, de Goiás e também Paraná. Eu sigo falando de colheita, mas agora falo um pouco da colheita no estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul que planta um pouco mais tarde, então colhe também um pouquinho mais tarde. Por lá, a situação de desenvolvimento segue. Lá se tem um grande desempenho em relação à soja. Chegou a ter uma questão climática ali que impactou, mas a situação segue com bom desenvolvimento. Agora a questão é como se comportam os mercados. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Os gaúchos iniciaram mais uma colheita de soja, a principal cultura de verão, que está em 5.900.000 hectares. Junto com a expectativa de boa produtividade das lavouras, os produtores estão de olho no mercado e em como o preço deve se comportar nos próximos meses. É a nossa principal cultura em área, quase 6 milhões de hectares. A principal cultura em produção, vamos aí ter mais de 20 milhões de hectares, de toneladas provavelmente colhida. E por que o mundo quer soja? Por que o mundo quer soja? Produzimos cada vez mais, batemos recordes, 336 milhões de toneladas no ano passado, e há mercado para soja, claro, há algumas oscilações. Mas por quê? Porque o mundo quer soja. O mundo não quer o óleo está sobrando. O óleo nós tivemos que dar um destino para ele, porque ele estava sobrando e não tínhamos mercado para ele. O mundo quer a proteína, porque a proteína da soja é a única proteína vegetal que tem a qualidade nutritiva e o valor biológico da proteína da carne, do leite e do ovo. Só que é muito mais barato de produzir. E os asiáticos, onde está aproximadamente a metade da população mundial, tem isso no seu hábito alimentar. O consumo da proteína de soja, porque afinal a soja nasceu, que é nativa da Manchúria, da antiga Manchúria, hoje é China. E o resto do mundo, essa proteína junta com o milho e fizemos toda a revolução da produção de carne, de frango, de carne suína. Tá aí informações importantes, a questão do mercado segue bastante agitado. Tenho falado bastante de China no programa de hoje, já falei de que a China vai comprar mais carne suína, China deve importar 2 milhões de toneladas. E por quê? Por conta da carne suína que é contaminado, seu rebanho foi contaminado pela peste suína africana. Como o Ricardo Santin acabou de falar aqui com exclusividade para a Agricultura BR, ele que é vice-presidente da BPA, isso deve abrir uma grande oportunidade para os negócios no Brasil, importar mais carne suína.
Só que não é só isso. Você também tem, se eles estão importando mais carne suína, deve importar 2 milhões de toneladas, significa que o processamento de soja por lá para a engorda desses suínos reduz. Tanto é que as estimativas são menores para esse ano de 2019. E os dados oficiais da alfândega chinesa é de uma importação inferior. Nós vamos ver agora os números que foram divulgados na manhã desta segunda-feira pela China, pelo Departamento de Alfândegas da China, no qual mostra como é que foi a movimentação no primeiro bimestre do ano em relação às importações e também em relação ao mês de fevereiro isolado. Você tem aqui o mês de fevereiro com 4.456.000 toneladas de soja importadas, queda de 17,9%. Já o primeiro bimestre do ano ficou com 11.831.000 toneladas, um recuo de 14,9%. Isso que acontece nesse momento, quer dizer, o ano já começa com uma redução em relação à compra da China. Eu não acredito muito que a China venha a reduzir de maneira muito determinante essas aquisições, porque a China pode aproveitar o momento, claro, o preço vai caindo, compra mais. E essas compras de soja, apesar de estarem menores no comparado com o mesmo período do último ano, é importante lembrar, se nós pegarmos a média aqui, está bem acima de 50% a compra do Brasil. Então, praticamente todo fornecimento de soja da China segue vindo do Brasil e esse é um dado extremamente relevante. Assim como é relevante o que eu vou falar agora, porque é o cenário internacional para a soja e para outros grãos, isso representa como é que trabalham os números neste momento. Olha só. Nos Estados Unidos, como eu falava na última semana, segue aquela chuva forte, seguem os alagamentos por lá. Lá tem um fenômeno climático que aconteceu, trouxe essa enchente, atingiu diversas áreas de abastecimento lá nos Estados Unidos, meio oeste norte-americano. Tem alguns estados que foram extremamente castigados e com isso a enchente continua e atingiu diversos silos. Esse é um fator que acaba mexendo um pouco com o mercado. Por outro lado, outra circunstância, que é aquela do andamento das conversas entre Estados Unidos e China, não acontecem. E aí, o mercado continua esperando. Vamos saber como é que soja vem operando em Chicago agora. Você acompanha comigo agora os números, os dados agora para as posições negociadas. Quero mandar um grande abraço para o meu colega José Carlos, que acabou de sair aqui do nosso estúdio. Mas olha só, posição de maio vem com 9 dólares 5 centes mais 2 por bushel. Julho, 9 dólares 18 centes mais 6. Posição de agosto, 9 dólares 25 centes mais 2. E setembro, 9 dólares 30 centes mais 6. São os negócios que nós temos neste momento com soja na Bolsa de Chicago. Falo agora a respeito da moeda norte-americana, do dólar. Por que eu falo do dólar? Porque ele tem a ver com o que eu vou mostrar daqui a pouco, uma certa elevação para os negócios com soja nos portos brasileiros. Vamos ver a moeda americana. Semana passada foi uma disparada do dólar por conta de questões internas aqui no Brasil. Há um certo conflito do governo federal também com a Câmara Federal Brasileira, principalmente com o presidente. Subiu muito na semana passada, nesse momento cai quase 1%. Mesmo assim, se mantém alta, queda de 0,99% para o dólar, a R$ 3,86. Assim vêm os negócios com o dólar no Brasil. Portanto, queda de quase 1%, mas de qualquer maneira, a última semana foi marcada por fortes altas. Isso está dando impulsão na soja. Soja chega a R$ 79,00 a saca de 60 quilos. Vamos ver como é que vem os negócios agora em alguns dos principais portos do Brasil. Você acompanha comigo aqui as posições para Santos e também Paranaguá, por ação da Grãos Corretora, R$ 79,00 a saca é o que eu trago aqui no Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu falo um pouco a respeito do que acontece quando você tem um bom investimento no rebanho, quando você tem seleção, e aí a carne bovina de qualidade traz um resultado muito superior para o pecuarista. Daqui a pouco eu falo sobre esse assunto, você pode participar do programa conosco, mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, o número é 67996562266, nós voltamos já. Olá, Agricultura BR de volta. Eu aproveito para trazer aqui um recado importante para você que está nos acompanhando pelo canal do Boi e também a partir de hoje pela TV Imaculada Conceição. É uma emissora
que você acompanha pelo canal 15.1 na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, a todos um grande abraço, um prazer estar aí na sua programação, chegando à sua casa com o programa Agricultura BR. Um grande abraço a todos. Eu vou convidar você, se você não estava acompanhando a programação do Canal do Boi antes, vou convidar você agora a ver uma entrevista que fala sobre café. Todo mundo gosta, né? Café, a maior parte das pessoas gostam. No Brasil, é a segunda bebida mais consumida. É no mundo todo, mas aqui no Brasil é bem elevado esse consumo de café. E a questão que está acontecendo agora é em relação aos produtores, os cafeicultores, eles conseguirem comercializar os cafés especiais que ele tem de produção de uma maneira no qual ele possa rentabilizar melhor. É inegável que o café tem uma pressão no mercado já há algum tempo. Essa pressão ela é tão forte que faz os negócios lá na Bolsa de Nova York, que baliza os valores do café arábica aqui no Brasil, que é o maior produtor do mundo, para baixo. Lá está abaixo de $1 por libra-peso, coisa que não acontecia desde 2004. Nós vamos acompanhar agora essa entrevista que o meu colega Walter Pulga Júnior fez no 5º encontro de cafés especiais que aconteceu na cidade de Franca, no estado de São Paulo. E no 5º Fórum de Qualidade de Café, promovido aqui em Franca, um dos palestrantes foi Tiago Trovo, um trader especialista no mercado de café, aliás, de cafés de qualidade superior. Tiago, o mercado melhorou para o café especial nos últimos anos, o que aconteceu? O mercado de café especial cresceu. Em contrapartida, quando a gente enxerga isso no preço da commodity, tem uma diferença aí entre consumo e demanda que ainda está fazendo empurrar os preços para baixo um pouquinho. Como isso se processou? A gente vem num crescimento de consumo muito interessante, tanto para café convencional quanto para café de qualidade. Na mesma velocidade, se não até um pouquinho à frente, a produção de cafés no Brasil, principalmente, cresceu e tem crescido muito de maneira muito sustentável. E isso está forçando um pouquinho o preço. Ou seja, pressionando os preços ou elevando os preços. Qual é a perspectiva daqui para frente? O mercado está sempre olhando para o futuro. Para o ano de hoje, a gente já está pensando na safra do ano que vem. Para a safra do ano que vem, a perspectiva, correndo tudo bem, sem acontecer ou sem ocorrer algum fenômeno meteorológico que pode atrapalhar a quantidade de café, não a qualidade, a tendência é que o preço continue ainda pressionado daqui para frente. No caso dos cafés especiais, a remuneração é melhor e, em alguns casos, contribui para diminuir essa pressão sobre os preços. O que ocorre especificamente com o café especial? Paga mesmo melhor? O viés mais saudável para um produtor de quantidade hoje, ou até mesmo de pouca quantidade, é buscar a melhoria da qualidade, porque se paga prêmio por qualidades diferentes. Então, como melhor o café, maior o preço. Salvo as exceções também, quando o café não passa ou não chega a um concurso de café de qualidade, por exemplo, e ele vai atingir preços ainda mais elevados. O que isso colabora? Colabora no preço médio para o produtor. Ele entender qual que é o custo de produção e qual que é o preço médio que ele precisa, permite que ele arrisque uns 20, 30, 10, dependendo de onde ele está, a tentar buscar uma qualidade que ele ainda não atingiu. Então, buscar um café que vai produzir uma qualidade superior, que vai ser premiado por isso financeiramente e vai ajudar ele na média de preços. Você comentava da evolução dessa exigência do comprador, em alguns casos até do consumidor, para café de qualidade. Nos últimos 10, 15 anos, a exigência do consumidor aumentou? Ele é mais exigente? O consumidor ficou um pouco mais conhecedor do que é um café de melhor qualidade. Isso é muito benéfico. Porém, na mesma linha, é importante citar que o mercado, ou o próprio consumidor, ele vem puxando a qualidade. Então, quando você fala que há uns 15 anos atrás, um café de 78 pontos, por exemplo, numa escala de 0 a 100, era interessante, já em 2005, esse 78 já virou 80. Hoje, esses 80 já estão migrando para o 82, porque está tendo oferta de café 82 pontos com uma qualidade interessante, com uma quantidade interessante. Então, isso tem puxado um pouco mais o consumidor, mas tem segurado um pouco também o prêmio nessa faixa de qualidade. Mas isso vem safra após safra. A gente tem que entender o quanto a safra consegue entregar de volume desses cafés.
Em cafés especiais, cafés superiores, mercado daqui para frente tende a crescer, tende a melhorar, tende mesmo a remunerar melhor o produtor? É para isso que a gente trabalha. A gente trabalha para buscar mercados que valorizam cada vez mais os perfis de cafés produzidos no Brasil. De fato, o mundo inteiro tem se virado para café de qualidade e a nossa responsabilidade é achar um destino final mais saudável, que ele vai ser melhor avaliado, melhor pago, de fato, por um cliente que vai gostar mais de um perfil do café brasileiro. Essa possibilidade de ter uma comercialização de cafés especiais, e todos os cafeicultores têm. Você tem ali uma produção de café, que ela tem uma média de produção, tem cafés que não tem uma qualidade tão alta, qualidade média e alta qualidade. O problema é que na hora de comercializar vai tudo como se fosse uma coisa só. E aí o produtor acaba perdendo. Então abre-se uma janela na hora que você consegue pegar todos esses cafeicultores aí e consegue ter escala para fazer uma boa comercialização. Essa é a proposta da BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadorias, e também do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Olha só, vou mostrar agora como é que vem esse cenário de café lá em Nova York. Os valores estão sendo pressionados, é algo que a gente não via desde 2004. Veja só, hoje é um dia de ganho, e mesmo um dia de ganho você vê os negócios aqui abaixo de $1 por libra-peso. Você tem aqui libra-peso, que é a medida de negócios na Bolsa de Nova York para o café. Maio vem a 94 centes mais 50 libra-peso, julho 97 centes mais 5, setembro, que é uma posição super importante para o Brasil, é onde está sendo negociada a boa parte da safra brasileira, 99 centes mais 90, dezembro, $1, 3 centes mais 65 por libra-peso. Mercado sinaliza, internacional, esses operadores lá nos Estados Unidos, de que há café no mercado e com isso seguem com uma pressão terrível sobre os negócios com café arábica, que é sentida diretamente aqui no Brasil. Nós vamos saber agora como é que vem outro mercado futuro, agora negociado lá em Londres, e aí para o café robusta, que é a referência para o café Conilon aqui no Brasil. Atenção, Espírito Santo, Rondônia, Bahia, que são os principais estados que produzem esse café no país. Você tem aqui os negócios em dólar por tonelada na Bolsa de Londres. Olha só, maio, negócios a $1.498 a tonelada, uma alta de 0,26%. Temos julho, $1.502 a tonelada, sobe 0,13%, setembro, $1.515, novembro, $1.529 a tonelada. A posição de novembro vem praticamente estável, assim vê os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. Por aqui eu falo agora de oportunidade de negócio. Você sabe que o Canal do Boi é o canal de leilão e nós trazemos e mostramos oportunidades únicas para investidores. Inclusive essa, que é a oportunidade de se ter um investimento, um negócio no setor sucroalcooleiro lá na região nordeste do país, no estado de Alagoas. É o que você vai conhecer agora, essa usina que ela tem vocação para produção e processamento de cana-de-açúcar. Está em leilão, é a segunda fase do leilão, a segunda oferta, com deságio de 55%. A reportagem é de Valdir Pacheco. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucroalcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A segunda praça será no dia 30 de março de 2019, às 14 horas, horário de Brasília, com deságio de 55% do valor da avaliação. Esta praça será realizada no auditório da Superbid, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, número 105, no 4º andar, em São Paulo.
Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial agora e daqui a pouco nós vamos começar aqui uma mesa redonda no qual nós vamos falar de produção de animais de alta qualidade, de alta performance e como que isso converte em carne também de alta qualidade. E aí, resultado melhor para o pecuarista. É o assunto de logo mais aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E o Agricultura BR traz agora uma discussão muito interessante para a pecuária brasileira. Algo que se persegue todos os dias nas fazendas, mas que quando se tem esse resultado, principalmente quando se envolvem projetos, programas que fazem com que a pecuária do país ela se sobressaia, aí sim merece ter essa conversa. Para falar a respeito de produção de animais de alta performance, de alta qualidade, e também rentabilidade, resultados no rendimento de carcaça muito superiores na produção de carne, eu vou receber aqui nos nossos estúdios, já estão aqui comigo, dois convidados muito especiais. Eu converso com o diretor técnico da NCP, Argel Silveira, que está aqui conosco, nosso convidado. Obrigado, Argel, por estar aqui com a gente no Agricultura BR, no Canal do Boi. E Lorival Lucena, ele que é médico veterinário do Pecuária BR, grande parceiro, e que vão conversar conosco aqui a respeito de como chegar a esses resultados. Olha, é um prazer recebê-los aqui no programa, já faz tempo que a gente não conversa e essa formação aqui não tinha acontecido, né? Inédita. Produção de animais de qualidade. Primeiro, vamos começar pela história. Para chegar numa carne com resultado, com marmoreio adequado, com aquilo que o mercado espera, demanda muito trabalho, não é fácil. E aí você precisa de tecnologia, precisa de investimento, você precisa de gente aplicada, foco e por aí vai. Como que se alcança hoje esses resultados? Vou fazer essa mesma pergunta para os dois. Quero começar com o Lorival. Lorival, como que se chegam a esses resultados? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Fabiano. Veja bem, é uma questão de critérios, né? Estabelecer um objetivo muito claro de onde você quer chegar, junto às propriedades, fazer a tarefa adequadamente, né, para que nós possamos produzir animais realmente superiores em termos de qualidade de carne e também, aliado à indústria e ao varejo, uma condição que essa carne possa chegar de uma melhor maneira ao consumidor final, que é, né, talvez o elo principal aí de toda a cadeia produtiva. Argel Silveira, uma boa tarde para você. Como boa chegar tarde. a esses resultados? A gente vive uma situação no Brasil que é saudável, que é a competição pelo espaço físico de produção. Então a gente concorre com porco, frango, peixe pelo mercado de carne e concorre com as outras atividades pelo espaço físico de produção, né? Onde está se criando boi, é possível plantar cana, plantar eucalipto, plantar soja. Isso daí tem uma parte saudável, que é o produtor poder buscar a atividade que melhor remunera. Agora, ao mesmo tempo, quando a gente vê que nós temos produtores do Mato Grosso do Sul arrendando suas áreas para eucalipto R$300 por ano, significa que esse produtor não está conseguindo ganhar isso com pecuária. E isso é uma preocupação nossa e o grande desafio nosso, ao mesmo tempo, a gente sabe de criadores aí ganhando mais de R$1.000 por hectare. O que muda numa situação ou noutra? A aplicação de tecnologias. Esse é o grande desafio que a gente tem, e eu saúdo a Pecuária BR de ter essa preocupação, de ser um projeto comprometido com o uso de tecnologia. As tecnologias estão disponíveis, elas são fáceis de aplicar, a gente precisa buscar a tecnologia para aumentar a rentabilidade. Lorival, em relação às propriedades que participam do projeto Pecuária BR, do programa Pecuária BR, existe um protocolo de aplicação dessas tecnologias, dessas técnicas? Como é que isso funciona para chegar aos resultados que nós temos vistos nos últimos anos? Que isso é uma construção, é um trabalho que vem sendo feito dia a dia, ano a ano, para chegar no resultado. Não chega da noite para o dia.
mas ele veio com uma proporção extremamente relevante para o cenário do país. Como é que houve essa construção dentro do... Veja bem, o projeto Pecuária BR, ele fomenta a aplicação de tecnologias adaptadas a cada realidade das propriedades, mas que tem como propósito o avanço produtivo e o avanço principalmente na rentabilidade das fazendas com uma gestão melhor, uma organização melhor do ambiente produtivo e, consequentemente, a gente poder desfrutar mais dessa produção, tanto em quantidade como em qualidade. Então, eu acredito que o ponto forte do projeto foi realmente fazer com que o produtor acreditasse que ele poderia produzir mais e melhor, dentro de critérios, né, que o projeto dá o suporte, e assim ele ia avançando nessas conquistas aí de se colocar de maneira segura nesse mercado pecuário. Ageu, a procura desses produtores rurais, aí a gente usou o exemplo do Pecuária BR, mas dos pecuaristas no geral, que vão buscar tecnologia, novas técnicas, é em busca também de rentabilidade. Evidentemente que se tem, é uma atividade econômica, ela precisa ter esse resultado. É o que o agricultor faz há muito tempo. Nesse aspecto, essa pecuária tecnológica, pecuária de precisão, que busca o desenvolvimento, os resultados são tão expressivos quanto em qualquer outra atividade ou cultura agrícola. Exato. Por exemplo, um dos focos do projeto, que aliás é coordenado pelo Lorival, né? Então a gente vai estar trabalhando em conjunto e ele vai ser o nosso coordenador de todo o projeto. Um dos focos é melhorar a qualidade do produto. Quando a gente olha só a qualidade de carne, o Brasil historicamente é um grande exportador de carne commodity. Nós vendemos nossa carne lá fora entre $2.500 e $3.000 a tonelada, enquanto o Uruguai e Argentina vendem pelo dobro, tá? Vende por $6.000. Como explicar, no caso do Uruguai, que não tem 5% do tamanho do rebanho brasileiro, eles venderem com valor agregado muito maior do que o nosso, qualidade de carne. E o legal de tudo isso é que a tecnologia está aí, tanto de rendimento, como de gordura, como de marmoreio, como de maciez, a tecnologia hoje está disponível. O que é os nossos desafios? Trazer essa tecnologia para dentro do projeto para que, num futuro próximo, essas fazendas possam obter um valor maior pelo seu produto, né? Então, a gente citou um exemplo de uma tecnologia que é de qualidade de carne, depois a gente poderia estar fazendo de crescimento, de materno, de temperamento, de fertilidade, de eficiência alimentar e de tantas outras tecnologias disponíveis. A gente se ateve apenas a um quesito, que é a qualidade de carne. Em relação a esses animais, Lorival, qual que é o animal hoje, perfil dos animais que vocês estão trabalhando? Qual que é o perfil que vocês buscam? O Ageu falou aqui de um assunto muito importante, que é o Brasil, né, o pecuarista brasileiro já produzir carne de qualidade já há algum tempo. Aí você tem iniciativas muito interessantes, né, mas a percepção internacional de mercado acaba colocando um preço que não é tão interessante como acontece com o Uruguai, com a Argentina, que tem uma valorização melhor. Falando do animal que vai gerar essa carne, qual que é o perfil hoje que no projeto, que no trabalho que você executa todos os dias, que você tem buscado? Qual que é esse animal? Bom, é o animal que vai dar uma condição de uma carne, né, saborosa, uma carne macia e uma carne que agrada o mercado consumidor. Nós temos dado ênfase ao zebuíno, né, especificamente a raça Nelore, que é uma raça bastante difundida, eu diria que mais de 90% dos animais de corte avançou-se com essa raça, né? Então, a ênfase está no Nelore, em qualificar essa genética Nelore para que ela possa nos dar esse perfil de carne, vamos chamar assim, né? É óbvio que algum dos parceiros faz a opção por cruzamentos, né? Cruzamento com genética Angus e outras raças, para que a gente possa ter também precocidade e também essa condição de uma carne de melhor qualidade. Então, o perfil é que ele é adaptado à realidade da propriedade, mas que possa atender o mercado nas suas exigências. Falando dessa carne de qualidade, principalmente na raça Nelore, Ageu, que, como o Lorival destacou, é a maior parte, né, do racial brasileiro. Nelore produz uma carne de qualidade tão boa, tão saborosa, quanto um animal de sangue europeu. E essa afirmação, apesar de ser até nova, né, quando nós temos visto agora algumas experiências, algumas degustações, principalmente resultados, né,
das análises que estão sendo feitas de alguns abates, tem apontado para isso. É possível isso, hoje, a gente ter esse cenário com o Nelore, Gil? É possível, a tecnologia está aí. A gente tem hoje a tecnologia genômica, nós temos hoje a tecnologia de ultrassonografia de carcaça, a gente tem hoje, no caso da NCP2, laboratórios de qualidade de carne credenciados. Então, é possível sim, e a gente vai em busca, porque a tecnologia ela só é viável quando ela traz ganho para a propriedade. Não existe tecnologia que é viável se ela não for rentável, né? E a gente vai buscar não só essa tecnologia, como todas as outras, no sentido de aumentar a rentabilidade. E na hora que o produtor tem informações do seu rebanho, é muito fácil tomar decisão. Quando você tem toda a informação do seu rebanho, as decisões de cada produtor são muito fáceis de tomar. Por exemplo, vamos descartar até onde? Quais vacas? Com que critérios, né? Ou quais vacas nós vamos ficar com elas? Ou novilhas, né? Na hora que a gente tiver todas essas informações, que a gente rapidamente vai ter informações de qualidade, as tomadas de decisão de cada fazenda vão ser naturais e muito fáceis, né? E buscando sempre aumento em rentabilidade, a gente tem hoje 33 DEPs à disposição, e o produtor pode escolher, dentre essas 33, quais as que ele quer focar nas mais diversas áreas. Essa pressão de seleção, Lorival, nos animais do Pecuária BR, como é que ela ocorre nas fazendas? As fazendas têm características, né, diferentes, estão às vezes em localidades também diferentes uma da outra, né, e você passa por elas e cada uma vai vivendo a sua realidade. Como é que a pressão de seleção ela é exercida para ter uma performance, né, de produção de carne parelha, que seja parecida uma com a outra? Veja bem, nós procuramos fazer um incremento genético, né, através do uso de técnicas como a inseminação artificial em tempo fixo, do uso, às vezes, de transferência de embriões, em menor escala, obviamente, mas o que nós precisamos é incrementar os genes que nós precisamos ter no rebanho para que nós possamos entrar no processo seletivo, né, estabelecer réguas de corte de acordo com o modelo de avaliação que a NCP passa agora a nos proporcionar, tá? Para que assim nós possamos, nivelar o rebanho de uma maneira produtiva e adequada ao que nós pretendemos enquanto projeto pecuário e enquanto propriedade que quer ter mais rentabilidade. E nisso, Ageu, a escolha do reprodutor, né, da genética bovina que vai fazer a cobertura nessas vacas é fundamental, né, porque você vai trazendo ano a ano uma espécie de revolução para você conseguir inserir essas características que o Lorival acabou de citar. Não tenha dúvida que é importante, né? E nesse quesito a gente tem que dar os parabéns à Pecuária BR, que tem comprado e adquirido genética de touros importantes. Aí o Henrique, o Renho Pony, que são dois touros aí que hoje pertencem à família de maior sucesso na pecuária atual. Então, eles estão cobertos. Mas muito mais do que trazer genética importante é usar o touro correto para cada vaca, né? Identificar as qualidades e as deficiências de cada vaca e direcionar o touro correto para cada uma delas, que agora com esse trabalho nessa parceria, e te confesso que eu estou muito animado, porque a gente tem a grande chance de fazer um trabalho que vai servir de referência para a seleção dos zebuínos. A gente teve algumas reuniões, o pessoal está com muita vontade de usar as tecnologias, e esse trabalho, lógico que em pecuária, o curto prazo são 3, 4 anos, né? Nós estamos falando agora de inseminar no final do ano, que vai nascer no outro e vai ser abatido daqui a 3 anos, né? Na verdade, hoje, 3 anos e meio. Então, o nosso curto prazo, ele tem um período, mesmo na pecuária de ciclo curto, de um tempo. Mas a gente tendo o rumo certo e o uso intensivo de tecnologias, pode ter certeza que a gente vai alcançar grandes metas, grandes resultados, e é isso que a gente está muito animado aqui nessa parceria. Lorival, o Argel citou a questão do tempo, né? A questão de essa tecnologia, a aplicação dela, evolução de rebanho. Fala em evolução, desde quando o Pecuária BR começou, ou desde quando você começou a atuar com ele, se você fosse avaliar o avanço que teve nos rebanhos que compõem essa iniciativa,
O que se avançou? O que se trouxe assim de resultado que mudou as propriedades que estão fazendo parte dele? Eu diria que vários pontos, né? Talvez o principal dele foi fazer com que os envolvidos nas propriedades tivessem a consciência que era possível fazer melhor, que era possível tornar uma pecuária mais rentável. Então, nós tivemos avanços em precocidade, né? Nós temos hoje fêmea sendo inseminado aos seus 11, 12, 13 meses e já produzindo aos 2 anos de idade, enquanto ela estaria ainda entrando em monta, em outra situação, ela já está deixando um bezerro, já está deixando uma geração. Nós temos avanços no incremento de técnicas como a inseminação artificial, propriedades de regiões pantaneiras que invernadas muito extensas, não tinham condições de fazer as inseminações por observação de cio, e hoje insemina mais de 90% de suas matrizes, incrementando genética de qualidade, produzindo bezerros superiores. Então, pontos como esses, além da própria gestão que é visível, né, de organização de um modelo produtivo viável para essas propriedades, tornou o projeto crescente em evolução dentro da expectativa desses parceiros produtores e eu acredito até mesmo dos parceiros que fornecem as tecnologias para nós, né? Deixa eu fazer uma pergunta complementar, Lorival. Qual que é assim, você lida com esses animais, com as equipes, com os proprietários também, qual que é o sentimento desses produtores rurais e das pessoas que trabalham, estão diretamente ligados em cada uma das fazendas? O que mudou para eles? Como é que eles estão enxergando esses resultados? Eu acho que o foco está na qualidade de vida, não só pessoal, familiar, mas profissional. Eu percebo neles que eles se profissionalizaram mais, eles se tornaram assim, mais observadores de detalhes, né? Eles passaram a ter um controle melhor da situação. Então isso fez com que eles evoluíssem como pessoa e como profissionais. É muito bom chegar na casa de um funcionário e você ver a casa pintada, organizada, com seu carrinho para ele sair ao final de semana se necessário, né? Atender os seus filhos à escola. Isso a gente percebeu no projeto após estar entrando em cada uma dessas fazendas, que os funcionários se sentem gratificados. No início havia uma preocupação, lhe confesso, né? Que mudança será essa? A mudança foi para melhor e eles mesmos podem dizer isso diretamente. É uma mudança cultural, Ageu, bastante importante para a pecuária. Nas propriedades que você já atuou, que você conhece, você já viu situações como essa ocorrendo para a cultura dos trabalhadores, de quem trabalha direto com a fazenda, mas principalmente uma evolução tão rápida de rebanho, de melhoria por aplicação de tecnologias? Certamente hoje é uma necessidade, Fabiano. Antigamente isso era um diferencial, né? Eu tive o privilégio de estar trabalhando com tecnologia desde a década de 80, então era um privilégio. Quem usava se diferenciava muito. Hoje virou uma necessidade, né? Uma necessidade de sobrevivência. Não dá para ficar no mercado sem ferramentas adequadas. Não dá mais. A gente precisa tecnificar as propriedades. Os programas de melhoramento genético, na fase número 1, a gente focou muito nos selecionadores. E agora, na fase 2, a gente vem focando no consumidor dessa genética. Porque quando você compra uma genética errada, o único que toma o prejuízo é a própria fazenda. Então, o produtor ele tem que estar muito atento a comprar o adubo, a vacina, a produzir de forma econômica, né? E a gente vê hoje, né? Eu tenho o privilégio hoje de viajar o Brasil de sul a norte. Pra você ter uma ideia, o ano passado a gente andou em 21 estados e esse ano eu já perdi a conta, mas ele já andou em muitos, né? E isso tem me permitido ver realidades diferentes, ver que tem gente competente em todos os lugares. E o produtor está muito atento, que ele precisa produzir mais, porque o custo a gente não tem muito pouco como reduzir o custo, né? Tem muita coisa, o valor da arroba e tal, tem muita coisa que não está na nossa mão. O que está na nossa mão é aumentar a produtividade. E os produtores são conscientes disso e trabalhando. E essa parceria que a gente tem aqui com a Pecuária BR, eu acho que vai ser uma parceria de referência pela vontade que eles têm de usar essas tecnologias e, muito mais que vontade, a condição que esse projeto tem de mostrar resultados que façam referência, né, de ser um modelo de produtividade aí para o Brasil, né? A gente tem visto isso aqui como
uma oportunidade única da gente desenvolver um trabalho de médio e longo prazo para a gente ser referência, né? Transformar esses criadores em unidades de demonstração. Falar em unidade de demonstração, eu vou pedir para a minha equipe aqui, ela posicionar, tem umas imagens que foram montadas com alguns cortes, já o corte pronto para ir para o consumidor, de parte dessa produção do Pecuária BR. Ó, agora é pouco mais de 13 horas no horário de Brasília. Vocês já almoçaram, senhores? Ainda não. Ainda não também não, então tá igual. Vai deixar com água na boca. Deixa, porque os cortes acabam chamando bastante atenção. Pode colocar para todo mundo em casa ver também. E Lorival, quando nós vemos esse produto, aqui ele já está pronto. Isso aqui são carnes que corte pronto para comercialização numa boutique de carne em Campo Grande. Olha só, no Mato Grosso do Sul, nós estamos falando de animais que predomina a raça Nelore aqui. E eu estou vendo ali na característica da carne algo que não é comum, mas que o Pecuária BR chegou. Dá para você falar um pouco sobre isso, Lorival, por favor? É visível, Fabiano, como ela tem uma gordura entremeada nas suas fibras musculares, né? Isso aí significa suculência, sabor agradável, né? O prazer de se comer uma carne de qualidade. Tá? E certamente por ser um animal jovem, que assim nós sabemos, será uma carne muito macia, muito macia. Está aí um padrão que o Nelore tem condições de apresentar, né, com essa tecnologia que o Ageu comentou, de genes que precisam entrar nessa raça para poder qualificar mais a sua carne e assim ser competitiva com outras raças aí de maneira igual. Ageu, você que viaja o país inteiro e trabalha com isso há tanto tempo, em grandes empresas e agora na NCP, me diga uma coisa, esses resultados para a qualidade de carne, para a produção brasileira, isso merece uma comercialização também, uma situação de marketing, é uma carne que é tão boa ou melhor do que as que nós experimentamos em mercados que são mais reconhecidos, como a gente citou há pouco, da Argentina e também Uruguai. A gente tem hoje a tecnologia para produzir essa carne. Tá? A tecnologia está dominada, é possível a gente produzir carne de qualidade. Na hora que o Brasil se conscientizar que tem que melhorar a sua qualidade de carne, não tem dúvida que o mundo não vai conseguir competir com a gente em termos de custo de produção. Então a gente vai ficar... O Nelore vai passar a ser a principal raça de corte do mundo, tranquilamente. Tem alguns americanos vindo aqui e dizendo, olha, o Nelore tem tudo para se transformar na principal raça de corte do mundo. A única questão que a gente talvez não entre são alguns países que é muito frio e que os zebuínos têm dificuldade lá, mas isso aí é um percentual muito pequeno, tipo Canadá e alguns outros. Mas na grande maioria do mundo nós vamos entrar em maior ou menor escala de contribuição de produção. Para isso, a gente tem que mexer em qualidade de carne e a tecnologia está disponível. Né? Se eu pudesse, humildemente, fazer uma sugestão às nossas autoridades, é que encampasse isso como a meta número 1 nossa. Tá? A gente, recentemente, vê investir em pesquisas nas mais diversas áreas, né? E se investe milhões de pesquisas, e essa deveria, na minha opinião, ser a prioridade número 1 do nosso governo, porque na hora que a gente conseguir isso, a gente tem um impacto muito grande no valor da arroba. E isso vai refletir para toda a cadeia, e inclusive para os nossos consumidores, porque 80% da carne que nós produzimos é consumida pelos brasileiros. Tá certo, Ageu. Lorival, estava pensando aqui, eu estou vendo os resultados, né, de produção, a gente falou um pouco a respeito de como esse trabalho feito nas fazendas, e eu vou fazer 2 perguntas, vou incorporar o telespectador. O telespectador que está nos acompanhando hoje, a partir de hoje, nos acompanhando pelo Canal do Boi, também pela TV Imaculada Conceição, então está transmitindo para todo o Brasil de várias maneiras, pela internet. Como consumidor, ele me perguntar o seguinte, onde eu faço a aquisição? Já falei que é uma boutique de carne em Campo Grande que nós temos para fazer isso. Como produtor rural, perguntaria o seguinte, como é que eu faço para integrar e conhecer um pouco mais do trabalho do Pecuária BR? Estamos abertos, as portas estão abertas, né? É só vir nos procurar,
nós esclarecemos todas as dúvidas, como se funciona a aplicação dessas tecnologias diretamente nas suas propriedades e, principalmente, como é que seria essa relação de parceria, né? Porque o foco o que é? Da porteira para dentro nós fazemos o melhor, né? Dentro de custos estabelecidos para que isso deixe resultados positivos e da porteira para fora que a gente avance nessa questão de qualidade para conquistar nichos de mercados que sejam favoráveis a pagar melhor. E uma vez pagando, é óbvio que isso reverte, né, em condições até para reinvestir mais na propriedade e todo o processo ser interessante. Então, estamos abertos aqui no SBA, né, o projeto Pecuária BR é um projeto do Sistema Brasileiro do Agronegócio, é um projeto para o Brasil, começou em fazendas pantaneiras e hoje está estendendo isso aí e acredito que todos serão bem-vindos. Tá certo. Bom, eu vou aproveitar então, tem um evento para esses integrantes do Pecuária BR na noite de hoje e eu gostaria que o Argeu falasse um pouco, né, antes da gente encerrar a entrevista, do que ele vai comentar com as pessoas que estarão na noite de hoje participando desse evento fechado do Pecuária BR. Certamente a gente vai apresentar alguns resultados, vai apresentar algumas possibilidades de agregação de novas tecnologias. E isso vai ser uma coisa, acredito, com uma certa frequência, né? Da gente estar se reunindo, discutindo resultados, buscando novas opções de mercado, novas opções de uso de tecnologia, trocando experiência. Então, essa primeira reunião nossa hoje, a gente está ansioso para poder participar, a gente sabe que os produtores também, a coordenação é do Lorival, né? Mas a gente vai estar participando e ansioso por essa reunião, porque a gente sabe que a gente está caminhando, né, num projeto que vai ser uma referência, que tem um grande futuro. Lorival, como que será a sua participação hoje? Nós estamos muito felizes, né, por esse evento. Eu acho que, mesmo sendo um evento fechado, dos parceiros e dos convidados que direcionamos, mas é um evento que vai trazer uma integração importante, que é uma integração de dar passos à frente, né? De apresentar a NCP agora como mais uma parceira forte do projeto, que vai nos subsidiar em tomadas de decisões junto ao melhoramento do rebanho e que isso nós possamos ter outras reuniões que possam cada vez mais trazer mais parceiros e trazer os atuais dentro do compromisso de fazer o seu dever, né? E acreditar que o projeto Pecuária BR vai trazer sempre benefício a essas propriedades. Senhores, para encerrar, vou fazer uma pergunta. Eu posso dizer que o Pecuária BR faz hoje a pecuária do futuro? Não tenho dúvida disso. Eu acho que a grande coisa é que nós possamos criar um conceito de inovação na pecuária brasileira, no primeiro momento, quem sabe, né, criar um impacto lá fora também no futuro. Tá certo. Quero agradecer demais a participação de vocês. Foi um prazer recebê-los aqui. Obrigado, doutor Argeu Silveira. Obrigado, Lorival, por estar aqui conosco no Agricultura BR. Casa está sempre aberto para vocês. Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. Uma boa tarde para você. Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Você vai poder rever essa entrevista daqui a pouco. O programa encerrando, vai estar nas nossas mídias sociais, no YouTube, no Facebook e por aí vai. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com mais informações aqui no Agricultura BR. Sucesso em 2018. 9 horas de leilão. Grandioso, inovador, lucrativo. Vem aí a segunda edição do Mega Leilão da MB Leilões. Os melhores negócios estão aqui. A qualidade da pecuária que você já conhece com selo de garantia e rentabilidade. Tudo ao vivo pelo Canal do Boi. Em maio, certeza de sucesso. É com a MB Leilões na tela do Canal do Boi. Informações 6530569050 ou acesse nossas mídias sociais. A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornem o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O campo de ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifos Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o campo de ofertas, direto do campo, para você.
Há 8 anos, a Daunin Brasil oferece insumos que aumentam a produtividade e diminuem os impactos ambientais. São produtos à base de NIM indiano, ecologicamente corretos e eficazes em todos os tipos de lavouras, tanto orgânicas quanto convencionais. E o resultado vai para a mesa do consumidor. Alimentos mais saudáveis, ricos em nutrientes, saborosos e sustentáveis. Daunin Brasil. Da lavoura à pecuária, sua solução para crescer. Amigo produtor, você procura uma informação precisa? Quer aumentar a produtividade do seu negócio? Busca sementes de pastagens de qualidade para sua fazenda? Tem dúvidas com relação à integração lavoura-pecuária? Então não perca! Todos os sábados, de 7h30 às 8h30 da manhã, horário de Brasília, Conexão Rural Germipasto, com transmissão do canal do Boi. Você é o nosso convidado especial. Central Cenepol preparou para você 4 dias de grandes negócios. De olho na Fazenda Central para os Amigos 2019. De 1º a 4 de abril, durante toda a programação do SBA, você confere uma seleção de peso e genética do melhor da raça Cenepol. Fique de olho e não perca essas grandes ofertas. De olho na Fazenda Central para os Amigos 2019. De 1º a 4 de abril, durante toda a programação do SBA. Realização Central Leilões. E olha, na última sexta-feira aconteceu um importante congresso sobre seguros e um dos temas abordados, claro, que foi o seguro rural. Por conta disso, o repórter Vinícius Souza conversou com a especialista Laura Neves, que comentou como que o seguro tem atingido a produção rural brasileira. Olá para você que acompanha a programação do Canal do Boi. Nós estamos no Congresso Brasileiro AIDA para falar um pouco mais sobre algumas informações importantes para você, produtor rural. E ao meu lado está a Laura Neves, ela que é da Agro Brasil. Laura, muito obrigado pela sua participação. Você palestrou hoje sobre segurança agrícola, seguros agrícolas, não é? Conta para a gente um pouco como esses seguros rurais estão sendo hoje aplicados no país. Os seguros rurais hoje no Brasil ainda estão engatinhando, digamos assim. Nós estamos diante de uma indústria que é extremamente complexa, que é a indústria de produção de alimentos, e o mercado de seguros tem que trazer soluções de seguro agrícola no modelo privado, ou seja, aquele seguro que dá garantia da produção para o agricultor. Ou seja, a produção dele garantida e ele tendo alguma perda climática, ele é protegido por uma pólice de seguro. E o que ele vai fazer com a indenização, em havendo indenização, né? Ele vai pagar as suas contas, vai pagar os seus empréstimos, vai seguir a vida até a próxima safra, vai poder cumprir com o seu planejamento. Nós já estamos aqui há mais de uma década desenvolvendo produtos adequados para a região, porque cada região, eu costumo dizer que a soja é o produto soja é o mesmo, mas se a gente vai conversar com o produtor de soja do Mato Grosso do Sul tem uma soja diferenciada da soja do Paraná, de outros estados, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Por quê? Porque as condições aqui são diferentes, então a plantinha reage de forma diferente. E ela reagindo de forma diferente, os produtores daqui querem um tipo de seguro que seja adequado à produção deles. Em contrapartida, o congresso é da Associação Internacional do Direito do Seguro, os nossos operadores de seguro, que são os advogados, né, querem muito entender esse contrato. Por que hoje é muito difícil do brasileiro aderir ao seguro? O que acontece? O seguro agrícola é um seguro que garante uma produção. É um produto extremamente caro. Então existe o apoio do governo federal e pode haver o apoio dos governos estaduais e municipais que são diretamente afetados quando tem uma perda de produção. Porque importante hoje do seguro agrícola é garantir que o produtor colha uma boa safra para continuar plantando. Por que a política agrícola tem que ser política agrícola federal, estadual e municipal? Porque isso significa comida na mesa do brasileiro. Isso o produtor faz, mas a indústria ainda está se acostumando com o produto seguro, não sabe bem o que é, então nós estamos aqui para ajudar a entender.
Ele diz que o seguro que existe não é adequado para ele, concordamos, então tem que toda essa fase de adequação. É um produto caro, então precisa da ajuda dos governos, ajudar ele a pagar esse seguro justamente através de políticas agrícolas, sendo que a política agrícola está garantida em Constituição Federal, né? Então temos um trabalho grande pela frente. E o que a gente pode fazer para que esse setor apresente um crescimento mais rápido? Quanto mais envolvimento com o Congresso, quanto mais envolvimento das associações, das cooperativas, entendendo que é importante, eles são grandes fomentadores, né? E eu digo o Congresso brasileiro porque eles desenham a política agrícola e reservam verba para ajudar o produtor a ter essa ferramenta que é super importante para manter o homem no campo. Tá certo, então muito obrigado pela sua participação. Lembrando a você que essas e outras entrevistas podem ser revistas quando você acessa o portal sba1.com. De Campo Grande, Vinícius Souza. E o Agricultura BR convida você que está acompanhando a nossa programação a conhecer agora 2 propriedades rurais localizadas no estado do Mato Grosso e que estão sendo colocadas à disposição através de leilão judicial. Conheça. O leilão será conduzido em 2 praças. A primeira praça terá início em 8 de abril de 2019 às 2 da tarde. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 dias subsequentes ao início da primeira praça, a segunda praça terá início sem interrupção em 11 de abril de 2019 às 2 da tarde e se encerrará em 3 de maio de 2019 também às 2 da tarde. E atenção para a condição: o valor mínimo para venda em segunda praça corresponderá a 50% do valor de avaliação atualizado pelo INPC do IBGE até fevereiro de 2019. Conheça um pouco dos imóveis. Lote 1, Fazenda Vale do Verde 8, com área de 740 hectares da gleba Alvorada ou gleba CBPO, situada em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Lote 2, imóvel rural com a área de 890 hectares, destacado de área maior, situado em Tapurá, Mato Grosso. As 2 áreas estão aptas para o plantio de soja e milho, com histórico de colheitas bastante produtivas. Os interessados poderão acessar o site www.lute.com.br/lote/Fazenda Sigma ou pelo telefone 11 3047 9800. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Agora, daqui a pouco, voltamos com mais informações para você sobre o mercado da soja e também do dólar. Voltamos já. E o Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas tem um projeto para os próximos 10 anos. Pretende-se chegar até 2 milhões de hectares de área cultivada com esse tipo de floresta. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Catarina Martorelli. As florestas plantadas são hoje o 4º item do agronegócio brasileiro. Segundo o Ministério da Agricultura, só perde para a soja, carne e cana-de-açúcar. O país tem exportado celulose em grande quantidade, fora as exportações para a China de biomassa para a produção de papel. Pelo Acordo de Paris, o Brasil precisa plantar 2 milhões de hectares de florestas até 2030, um aumento de área de 20%. Segundo o IBGE, o país tem hoje 10 milhões plantados. Segundo a Câmara Setorial de Florestas Plantadas, para aumentar para 12 milhões, é preciso planejar bem e evitar prejuízos ao setor agrícola. Nós somos o 4º item do agronegócio, o setor florestal. Nós temos um papel importante dentro do PIB nacional e queremos, sem falar nas questões ambientais, que nós plantamos aquilo que sequestra carbono, somos renováveis, somos estruturantes e vamos apresentar e discutir aqui um diagnóstico para a gente estar levando para a ministra para traçar um plano de ações para cumprir as metas do nosso governo. O MAPA vai fazer um estudo junto à Câmara Setorial para viabilizar o cumprimento da meta. Essa Câmara Específica de Florestas é uma Câmara que tem um nível de maturidade bastante elevado e demonstrou isso na condução, na construção de um plano específico para o setor. É esse plano, né, que uma vez interpretado pelo Ministério da Agricultura, deu condições para que a gente pudesse lançar esse tipo de meta, né,
obviamente de médio e longo prazo, com os instrumentos que nós temos hoje dentro do Ministério, que são instrumentos clássicos de política agrícola, como financiamento, o programa ABC, que visa exatamente dar essas condições para que o agricultor então possa avançar nessa meta. Quer dizer, governo incentivando, a agricultura vem fazendo seu papel de plantio. Aí a iniciativa do Plano para Florestas no Brasil. Vamos saber agora, encerrando o programa, como é que vem as operações com soja e dólar. Soja nos Estados Unidos, dólar aqui no Brasil. Soja nesse momento aumenta um pouco, melhora o ganho, vai subindo mais de 2 centes de dólar o bushel. Maio, negócios a 9 dólares 6 centes mais 4 por bushel. Julho, 9 dólares 19 centes mais 4. Agosto, 9 dólares 25 centes mais 6. E a posição de setembro, 9 dólares 30 centes mais 4 por bushel. Vamos saber como é que vem o dólar comercial no Brasil. O dólar vinha caindo quase 1% na abertura do programa, vem agora 3,86, continua caindo, mas agora um pouco menos, 0,86% de queda para os negócios com o dólar no país. E com essas informações, esta edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu lembro que nós voltamos logo mais às 17h20 pelo Canal do Boi. Agradeço a audiência de todos aqui no Canal do Boi, na internet, também na TV Imaculada Conceição, onde está sendo transmitido também o Agricultura BR. A todos uma ótima tarde e até mais!